Olá pessoal, mais uma vez a gente está aqui na página do meu querido e amado Bispo Abenilson. Aleluia. Hoje o homem está elegante, hein? Hoje, Ei, Giba, hoje o homem está elegante, hein? hoje o senhor recebi veio. uma inspiração da beleza. Ah, mas isso é beleza pura, pô. Mais uma vez nós estamos aqui para abordar um tema polêmico. Antes de mais nada, eu quero agradecer a presença de todos, que eu sei que daqui a pouco vão... Voltamos! Como eu estava falando, o tema de hoje ele é polêmico. Mas antes de mais nada, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo, para você se inscrever também no canal, aqui no YouTube também, né? Do professor Abenilson Silva, que lá você vai encontrar todos os temas das quais a gente vem falando durante todos esses dias. A gente falou sobre carnaval, a gente falou sobre judaísmo, oferta alçada, oferta voluntária, enfim, vários temas que têm causado muito polêmica na rede social. E hoje não vai ser diferente. Hoje é um dia extremamente importante e vai ser impactante. Eu peço que você não saia daí, compartilha essa transmissão, que eu tenho certeza que vai falar com você, vai falar com o seu líder, ou você que é líder, ou você que é pastor, apóstolo, evangelista, enfim, qual seja o cargo que você tenha ministrado na tua igreja, vai ser bom para você. Bom, antes de eu continuar abordando, eu quero agradecer a presença do meu amado e querido pastor Leoberto Negreiro. Hoje ele esteve aqui fazendo uma ministração sobre as muralhas de Neemias. Foi abençoado, foi uma palavra muito forte. Quero agradecer também ao nosso querido Giba Moreira, o nosso comentarista, que também está todo elegante. Olha aqui, ó. Olha o naipe dele. O ruim é que o Giba é baixinho, né? Sou. Ele é salário mínimo. Igual Zaqueu. Igual Zaqueu, abençoado. Ele é salário mínimo. Bom, Bispo, o senhor me dá autorização de eu fazer uma consideração aqui inicial? Pode ficar à vontade. Olha, eu quero dizer primeiramente a todos vocês, pastores, pregadores, líderes, cantores gospel, que a questão ela está sendo abordada porque a gente recebeu dezenas, não sei se chegou a ser centenas de pedidos para abordarmos esse tema do qual nós estamos falando sobre os pregadores, líderes, cantores gospel, enfim, toda essa ramificação que cobram para virem na igreja, para pregar, para cantar. Então, esse tema são as pessoas que pediram para a gente. Embora nós tenhamos também o nosso ponto de vista, eu particularmente, durante essa live, eu vou fazer as minhas questões. Eu sei que vai abalar muita gente, porém, como nós temos um compromisso, como diz o próprio tema da live, nada além da verdade, a gente está aqui com um compromisso com a verdade. Se você se sentir constrangido, ofendido ou coisa do gênero, a gente dá o espaço para você escrever aí, ou você vir até aqui na nossa igreja, nós estamos aqui no escritório do bispo, para você, dentro daqui, ó. A nossa briga é aqui, ó, é dentro da palavra de Deus. Se você contestar dentro da palavra de Deus o que nós vamos falar, o que nós falamos, ou o que viemos falar, dentro da Escritura Sagrada, eu venho pessoalmente aqui, como acredito que o bispo também, e eu vou me retratar pedindo perdão e desculpa se eu ofendi alguma pessoa. Porém, a verdade tem que ser dita. Nós não estamos aqui para agradar A, B ou C. Até mesmo a gente acaba sendo desagradado. Recentemente, o bispo puxou minha orelha, falou que eu estava falando alguma coisa que não deveria. Eu falei, não, bispo, o senhor está certo. O pastor também, Leoberto também falou. Eu falei, o senhor está certo. A gente está aprendendo. E aqui a gente vai transmitir para todos vocês. A questão é que você seja bem-vindo, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe o seu trabalho. Eu quero que você compreenda. Eu pedi para o bispo para poder entrar na página dele, porque ele tem muitos amigos, muitas pessoas dentro do evangelho, que eu tenho essa dúvida também. O porquê que a pessoa ela cobra um valor para vir pregar na igreja. Então esse tema vai ser abordado aqui do começo ao fim. Antes de mais nada, eu quero agradecer. Compartilhe o vídeo, escreva aí a sua pergunta e deixe a sua consideração. Agora, a palavra com o nosso querido Bispo Abenilson. Esse é o galã da televisão, da internet e da rede social. Olha que maravilha. Ok.
Ok. Só você, hein? Esse aqui é o Jonas Chacrinha. Vai lá, bispo. Olá, pessoal. Um grande abraço a todos, internautas, amigos, irmãos da igreja, líderes, pastores, educadores, todos aqueles que irão ver e compartilhar a nossa live. Só para lembrar o que o nosso querido e amado amigo Jonas acabou de mencionar, essa live está sendo realizada através de alguns pedidos de internautas que pediram para abordar esse tema, justamente pelo nome da nossa live ser Nada Além da Verdade. E pediram para falar sobre esse tema, se é correto ou não, de pessoas que ministram a palavra, líderes de igrejas, cantores, bandas gospel, cobrar para pregar. E é interessante que, antes de tudo, tenho que deixar aqui também uma palavra orientadora ou de orientação para não haver nenhum choque doutrinário e nenhum choque assim ministerial com pessoas que eu conheço. Eu quero deixar claro que eu tenho diversos amigos pastores que são pregadores da palavra de Deus, conhecidos tanto em território nacional como em território internacional, e são pessoas que não estão assim no trabalho secular. São pessoas que dependem de agendas, ou melhor dizendo, dependem de ofertas missionárias para poder manter o ministério, entendendo que eles foram vocacionados para o tal compromisso, para o tal chamado de ter uma vida totalmente separada para o Evangelho e para Cristo. Dentro da disciplina de teologia, a missiologia, que é a doutrina das missões, que é aula sobre missões, explica que quando nós convidamos um pregador, ou um cantor, ou uma pessoa que tem ministério, o dever da igreja é dar assessoria a este cantor, a este pregador, um lugar para ficar, para pousar. Outra coisa também, se a pessoa teve despesa de ônibus ou de avião, pagar a viagem de ida e volta. E ainda existem pessoas ainda que ainda dão uma gratificação, uma oferta para esse pregador. Só que o que é claro, vocês percebem que essa pessoa tem um ministério e foi solicitado a ele se deslocar do seu estado para vir para um outro estado, para ministrar a palavra de Deus. E é bom também dizer que essa pessoa, você percebe que ela tem esse ministério. Então, na mente do pastor que o convidou, ele já tem uma noção que essa pessoa é mister de ser abençoado com as despesas, com a hospedagem e com uma oferta também missionária de amor. Mas o tema principal aqui é não sobre se é correto ou não cobrar para pregar. Eu vou até dar aqui um depoimento de um certo evangelista que eu convidei ele para ministrar em nossa igreja, e ele falou que primeiro eu pedi para um dos presbíteros ligar para ele, o presbítero ligou, aí ele disse para o presbítero, até o nome do nosso presbítero é presbítero Jackson, ele é um dos líderes aqui da nossa igreja, um dos dirigentes, e esse pregador disse: evangelista, eu vou à igreja, mas eu preciso que vocês comprem 30 pães, cada pãozinho que eu vendo é 10 reais, cada pão. Eu preciso também de uma oferta de R$150 e eu preciso também que vocês paguem o Uber de ida e volta. Olha aí, meus irmãos, olha que coisa constrangedora. Se ele não tivesse falado nada, eu teria certeza que ele seria abençoado. Na hora eu falei: Jackson, eu não quero que convide esse pregador, porque ele colocou preço. E as coisas de Deus não se devem ser colocadas a preço. Me perdoa. Agora você vai entrar. Me perdoa, que eu invadi, agora me perdoa. O senhor está falando o quê? O senhor falou o quê? Que o cara, ele quis vender o pão, pediu uma taxa 30 pães, 30 pães a 10 reais, a 10 e reais, ele sabe que é 30 pães, a taxa de pregação, R$150 e o Uber de ida e volta ainda. E ainda eu deveria pagar o Uber que ele veio de volta. Agora me fala uma coisa, não está escrito de graça a receber, de graça a dar? E quanto que Jesus cobrou para ele estar até esse ministério? Mateus capítulo 10, versículo 7. Lá nesse texto de Mateus, que eu gosto de deixar as coisas bem claras, né? Quando Jesus convida os 12, tanto os 12 quanto os 72. Só em Lucas que vai fazer menção dos 72. Jesus diz: não leve prata. Opa! Até engasguei. Normal. Não leve ouro, não leve sandálias e não leve sapato. Não leve nada.
nem bordão, nada. Fala que ele não tem nem um travesseiro para colocar a cabeça. Porque Jesus dizendo, eu vou cuidar de vocês. Aí ele diz, da mesma forma que vocês estão levando o evangelho de graça, porque o que é salvação? A graça de Deus. Como que eu vou cobrar a graça que Deus te deu? De graça. Né, pastor? Sim, Para as pessoas verem, chega mais, pastor, por gentileza. Para as pessoas, às vezes, para os internautas, para os que acompanham a rede do Bispo Abenilson, que estão como membro deles, a gente está com o pastor Leoberto aqui, um grande pregador. Praticamente eu me tornei filho dele na fé. Ele está participando da nossa live porque a gente quer contestar, pastor. Se o senhor estiver contra a gente, o que a gente está falando besteira, o senhor sendo de outro ministério, que sempre vem pregar com a gente aqui, faz aquele trabalho, se a gente estiver errado, ou coisa do gênero, pode corrigir a gente, não tem problema. O senhor pode falar, colocar um ponto de vista, se cobra, se não deve cobrar, se tem que ter taxas, se tem que ter uma tabela, porque o que eu estou sabendo, que o Giba daqui a pouco ele vai falar para nós, que tem uma lista, uma tabela. Tem uma tabela de preço para o camarada vir aqui e pregar. Ou seja, como é que pode vir um comércio agora? O evangelho genuíno de Jesus Cristo agora tem valor? Quer dizer, para eu chegar aqui, estou com um desejo eu preciso levar minha mensagem para o número de pessoas para salvar vidas. Quer dizer que aquela alma vale R$150, R$200, R$1.000, R$10.000? Pelo que eu saiba, é de graça receber, se de graça dar. E tanto que isso virou uma moda que hoje em dia o jovem não quer trabalhar mais. Eles ouvem mensagem no Facebook, na internet, decora, compra uma pasta de pregador e sai pregando e vira itinerante e vive da obra. E pastores ainda alimentam isso. Mas o senhor tem... Pastor, bispo, para pensar comigo. A gente começa a entender o porquê que a igreja de Cristo atual está doente. Está doente. Está doente. Porque eles estão trazendo um evangelho elaborado. Não é o evangelho do Espírito de Cristo. Não é o evangelho de Jesus. É o seu evangelho. É o meu evangelho. A verdade, o nosso tema, a live já é bem clara. Nada além da verdade. Se tiver fora da verdade, então mostra. Mas eu quero aqui, ó. Que eu falo, quero aqui. Pastor, fala pra gente, por gentileza, pro bispo, pra mim também, até onde pode ser cobrado, se deve ser cobrado, se na Escritura Sagrada, se aqui está falando que tem que dar a oferta, que tem que pagar para a pessoa ou coisa do gênero. Está escrito isso na Bíblia? Bom, do ponto de vista bíblico, não existe nenhuma base. Antes de mais nada, pastor Leoberto Negreiros. Para ter uma ideia, fala para o pessoal a formação do senhor, por gentileza. Bom, eu sou reitor e fundador do Instituto Teológico Internacional. Reitor. Reitor, já não é qualquer pessoa que está aqui. Isso. E, na verdade, não existe base bíblica para cobrar. Mas eu quero abrir um pouco mais essa temática aqui, porque, Jonas e Bispo, se existe alguém que cobra, é porque tem alguém que paga. Ok. E aí eu quero abrir exatamente isso aqui. Tem o outro lado, que é tão nocivo, na minha visão, que é tão nocivo quanto aquele que prega cobrando. Por quê? Porque se eu sou pastor de uma igreja e alguém vem para pregar na minha igreja e cobra R$5.000, R$10.000, ora, se eu pago esta pessoa com dinheiro do meu bolso, com os meus recursos, ok, eu posso pagar 10 mil, 15 mil, 50 mil. Agora, quando eu tiro isso da tesouraria da igreja... não, peraí. Agora o senhor abordou, agora o senhor abriu a minha visão. Aí já é uma questão de negociação. Meu Deus! O senhor pode ser muito bem financeiramente, tirar do bolso do senhor e falar, não, eu pago para você vir. Ofertando ali, olha aí. Ofertar, ok. Agora, pegar o dinheiro da tesouraria da igreja, fruto do dízimo, do aposentado, daquela pessoa que levanta 4 horas da madrugada para pegar um trem lotado, um ônibus lotado, e pagar essa pessoa, eu acho muito injusto. E eu conheço igrejas, inclusive, ministérios que quebraram, porque
contrataram um cantor famoso com valor altíssimo, Tá vendo? foi um fracasso, e aí a igreja ficou com uma dívida enorme, porque é muito fácil, bispo e Jonas, muito fácil. Porque tem contrato nesse. Sim, tem um contrato. E aí o cantor está acessado no contrato, não pagou, a igreja vai para a justiça. Agora, tem que pagar o contrato. Agora, exatamente, agora, qual é o direito que um líder tem de pegar, estabelecer um contrato com o cantor, se baseando nas ofertas e nos dízimos que entra na igreja? Ora, o gestor, o pastor, juntamente com seu tesoureiro, do ponto de vista bíblico, as ofertas que entram, os dízimos que entram é para manutenção da obra do Senhor e não para pagar cachê. Meu Deus! Então aqui eu quero abrir exatamente essa questão para ter as duas pontas. Isso. Porque se o líder não pagar, vai quebrar essa corrente, vai quebrar esse ciclo de pessoas que cobram porque tem alguém que paga, e não paga do seu bolso, paga do bolso da igreja. É que nem o tráfico, né? Exatamente. O tráfico ele é bem assim, só tem o traficante porque vai lá o viciado e compra. Se não tivesse o viciado, e se não tivesse até uma cúpula, que a gente sabe que investe nesse mercado negro para vender a droga, não teria o traficante. A mesma coisa eu vejo dessa forma. Só tem esse traficante que leva a informação pagada. Rapaz. Porque tem o quê? Porque tem um líder que tem um interesse também sobre isso e ele investe nisso daí. Qual é o interesse desse líder? É saber que aquele irmão tem uma boa palavra e vai manter as pessoas que presa dentro da igreja. Olha. Ou seja, o Espírito de Deus ele fica o quê? Em terceiro ou quarto plano. É por isso e mais, muitos ou alguns desses líderes, quando fecha o contrato com o cantor, com o pregador, ele também ganha o dele por fora. Se for show... Peraí, então o negócio é mais grave. Para. Ninguém perde. Para tudo. Rapaz, pastor. Agora o senhor está falando uma coisa que nem eu sabia. Olha aí. Então o negócio é mais grave ainda. É mais grave. Ele ganha, o líder que contratou aquele camarada para trazer a palavra, trazer o show, ele está ganhando uma porcentagem em cima daquilo? Em cima. Inclusive, pastor, isso é sério. Já que o programa também é para denunciar esse tipo de coisa, porque nos bastidores é feito um acordo. Meu Deus do céu! É feito um acordo. Inclusive para aqueles pregadores que vão levantar muitos recursos da igreja, existe um contrato entre ele, existe um acordo entre ele e aí o pastor. Dependendo de quanto você levanta. E eu já fui líder de igreja, eu já fui pastor de igreja, de uma igreja de origem americana. Veio um pregador indicado por um amigo meu, e era um homem muito carismático. Normalmente eles são muito carismáticos, um discurso, uma retórica, né? Tony Robbins da vida, muito grande. E para você ter uma ideia, ele estava fazendo uma campanha lá na igreja. E então ele, depois de umas 3, 4 ministrações, quando ele já tinha uma certa intimidade comigo, ele me convidou e disse que queria conversar comigo em particular. E ele fez uma proposta. Ele chegou comigo e disse: pastor, o senhor tem carro novo? Na época eu não tinha. Eu disse não. Ele disse: então vamos numa concessionária. Quando nós chegamos na concessionária, ele olhou e disse assim: escolha o carro que você quer. E eu, como pentecostal, já achando que era uma benção, estava quase falando língua estranha, mas não sabendo que aquilo não seria uma benção, aquilo era uma grande cilada. E depois que eu escolhi o carro, inclusive eu escolhi o carro, então ele olhou para mim e disse: em 30 dias eu garanto que você tem esse carro nas suas mãos, nós só precisamos de um acordo. Deixa toda oferta e dízimo eu tiro. Olha, deixa comigo. E número 2, eu só preciso que você me dê o endereço, o contato dos empresários da sua igreja. Rapaz! Só isso. Porque eu quero ir lá e eu tenho toda uma maneira de agir com esses empresários e levantar esse recurso. E aí ele disse: tudo que entrar
nós dividimos no meio, 50% para você, não era para a igreja, era comigo o negócio. Entendeu? E aí tem outros detalhes, mas eu quero poupar até pela questão do nosso tempo. Mas assim, meu Deus, aquela pregação anterior foi a última dele, porque dali para frente... Agora, infelizmente, eu conheço muitos casos de bastidores, de igrejas grandes, de pessoas que estão levando muita vantagem nisso. Então, não é vantajoso apenas para quem cobra, é vantajoso também para quem paga. Para quem paga. Até porque é vantajoso quando eu pago, e esse dinheiro não sai do meu bolso, sai dos cofres da igreja. Aí fica tudo muito fácil. E sabe que o senhor fala, né, bispo? Pequenas igrejas e grandes negócios. Sabe qual que é o bordão? Você liga para um tal desse, ô irmão, tem como você ministrar tal? Aí, agora já mudou. Quanto você cobra? É assim, quanto você cobra? Peraí. É assim, não. Dependendo da linguagem, você tem que perguntar quanto você cobra. Isso é real? É real, seria como se estivesse vendendo ingresso. Mas isso é real mesmo? O cara chega na cara de pau e fala, quanto você cobra? Para pregar. Não, pastor. Não, me poupa, né? Me poupa. Teve várias pastoras que ligam para mim e me informam, eu falei, o que eu faço com esse tipo de pregador? Pastores que ligam para mim e falam, irmão, quando eu ligo aí para ele diz, e aí ele tem que falar, irmão, você tem que perguntar tal. E ainda pergunta quantas pessoas tem na igreja. Para. Tô falando sério. Mas aí, quantas pessoas tem na igreja? Dependendo do público. Agora, mais do que certo, eu já tinha certeza, agora eu tenho a certeza absoluta que eu vou direto pro céu. Nossa! O engraçado disso tudo é como se eles estivessem vendendo ingresso, cobrando ingresso. Vem mais pra cá, porque você O engraçado é como se eles estivessem vendendo ingresso, cobrando o ingresso de acesso do membro da igreja para poder ver, porque se não tiver condições, se a igreja não tem a condição de pagar, ela não pode ver um desses pregadores. Exemplo, vamos lá, Mato Nascimento, Elane de Jesus. Tem uma. O Giba tem uma lista aqui para poder. Agora, com vocês, a voz da informação, Giba Moreira vai exclusivamente passar a lista. É lista, né? Lista do que? Pode chamar o quê? Pode dizer uma lista, porque essa lista ela está atualizada, inclusive ela está na internet. Não somos nós que fizemos. Está na internet. Está acesso público na internet. Só um minuto antes dele falar, olha o que o Alex Galdino disse. Se você não cobra, você não tem agenda. Porque o pregador acha que por não cobrar você é fraquinho. Sim, exatamente. Já me falaram, eu vou te contar essa experiência. Pode eu fui convidado para pregar num congresso, eu vou dar o nome, as Assembleias de Deus, só não falo a igreja que é, as Assembleias de Deus. Fui convidada. Conta o milagre, mas não conta o sono. Mas eu não conto o ministério. Aí o pastor chegou e falou assim para mim, o líder falou, pastor, você pode pregar no nosso congresso? Eu falei, ok, vou. O irmão cobra? Eu falei, não. Cobro e tal. E é fraco, hein? Vamos lá, vai vendo. Aí eu falei, não, irmão, não cobro e tal. Única coisa, se puder me buscar e levar, porque, né, a distância, ok. Aí eu vou retornar a ligação, vou falar com o meu pastor e eu retorno. Aí ele retornou a ligação no dia seguinte. Aí ele falou assim, meu irmão, o meu pastor pediu para cancelar a agenda porque você não cobra. Porque ele achou, porque eu não sou pregador. Tô falando sério, pode acreditar pra mim. A maior parte da minha Brasil sabe disso. Eu já contei. Então não podia ter Jesus lá, não pode ter Jesus. Isso que eu ia aí eles acharam, porque assim, se você não cobra, porque você não tem o dom assim de pregar. Porque só cobra quem é pregador, quem é um cara. Se você não cobrar, você não vai. Diante dessa visão, eu até ia perguntar, o Jonas acabou falando. Jesus, o maior pregador, ele cobrava? Nunca cobrou. Ele era o maior pregador. Verdade. Hoje em dia as pessoas... Fala aí dessa lista aí. Giba Moreira, passa a lista aí da galera aí. De olho na verdade, você vai lá agora aqui, ó, no olho do povo. No olho, bem perto. Olho no olho, vai lá. Vai lá. Tá, essa lista tá em domínio público na internet, tá? Não fomos nós que fizemos. Eu quero ficar vendo a lista, vem pra cá. Daqui a pouco tem outro. Tem um outro. Aqui são dos cantores gospel. Aline Barros, R$90 mil. Para! 90 mil pra quê? reais. Para fazer um show de 1h30. Mas R$90 mil dá pra... Deixa eu ir falando aí, porque senão a gente vai estar... Tá muito bom, vamos lá. Aline Barros, R$90 mil. Renascer Prize, R$70 mil. Eli Soares, R$60 mil. André Valadão, R$50 mil. Regis Danese,
50 mil reais. Davi Sasser, 50 mil reais. Lázaro, Exolodum, 30 mil. Fernandinho, 50 mil. Fernanda Brum, 60 mil. Thales Roberto, 35 mil. JA, 35 mil. Esse JA tava até com B.O. aí. Mas voltou a cantar de novo. Voltou a cantar. Damares, 30 mil. Bruna Carla, 30 mil. Oficina G3, 30 mil. Mariana Valadão, 30 mil. Cassiane, 25 mil. Nívia Soares, 25 mil. Ludmila Ferber, 25 mil. Kleber Lucas, 25 mil. Alda Célia, 22 mil. Soraya Moraes, 22 mil. Pedras Vivas, 20 mil. Marquinhos Gomes, 20 mil. Eixila, 18 mil. Josiane, tá acabando já. Josiane, 18 mil. Pamela, 18 mil. PG, 18 mil. Lídia Moisés, 18 mil. 4x1, 18 mil. Alex Gonzaga, 16 mil. A fúria do inimigo aí. A fúria do inimigo. Abriu uma página aqui em cima da lista. Pedras aqui, Viva, 20 mil. Marquinhos Gomes, 20 mil. Esse já foi, já desculpa. Já falou. Tá mais pra baixo. Aqui. Pregador Lu. Tá, não. Heloísa Rosa, 16 mil. Cris Duran, 15 mil. Pregador Lu, O Pregador 15 Lu mil. É cantor também. É de rap, conheço ele. Cristina Mel, 15 mil. Azap Borba, 15 mil. Ademar de Campos, 15 mil. O colega ali tá até com calor. Tá até calor aqui, o fogo tá descendo. Anderson Freire, 15 mil. Lauriette, 15 mil. Elaine de Jesus, 14 mil. E aí, Marcos Antônio, 10 mil. Raíssa e Ravel, 10 mil. Michele Nascimento, 9 mil. Gisele Nascimento, 8 mil. Léa Mendonça, 8 mil. Engraçado que o único que não cobra é o Livres para Adorar. E um outro aqui que ele não cobra. Esse tá até aqui em cima, que eu até pus em evidência ele aqui, ó. Jonas Silva. Não, que é o cantor da banda que tá lá embaixo, lá ele não cobra, cadê aqui? Ministério Pedra para Adorar aqui do Ministério Livres para Adorar, Juliano Som. Não cobra. Ele não cobra cachê, então não justifica cobrar para cantar em igreja, porque esse cantor, ele tem o mesmo gasto que os demais. Uhum. Agora, outra coisa. Eu lembro que eu convidei também um grupo famoso, cobrar o cachê para vir aqui no comecinho da igreja, que eu fui nessa onda de cobrar também, e ainda falaram que queria uma recepção, tipo de frutas especiais, sabe? Um lugar para eles ficarem descansando. Tipo camarim, eu falei, não tem como, aí eu tive que cancelar a agenda. Agora me fala uma coisa, o pastor Léo e o bispo. Meu Deus. Esses valores aqui, eles cobram para pregar e para cantar na igreja? Não, esse só para cantar. Tem uma outra lista de pregadores. Pregadores renomados. Cadê os pregadores? Por que não tem um show? Quer que fale dos Não tem pregadores? show, não tem show. Fala, Esses cantores não tem show? Fala do pregador. Sim, mas não é errado eles cobrar, mas no show lá fora. Não, Dentro então, da isso não tem igreja, problema. não, porque a igreja não é. Exatamente isso, não tem problema Você nenhum tem que você aparecer fazer um ali, show. aparecer aqui, ó. Não tem problema nenhum você fazer um show. Isso aí é pra mim, que nem por exemplo, ele vai lá, ele aluga o ginásio de Ibirapuera, vai ter o show Agora ali imagina embaixo. se esse valor fosse voluntário ou assim, aquele show que é para ajudar as pessoas, como que é o nome? Aquele show que Beneficente. Imagina. Aí você aproveitaria da Lei Rouanet. Também o Tem a Lei Rouanet. A Lei Rouanet favorece. Sabe o que eu acho que nós estamos vivendo, pessoal? A lei de Gerson. Verdade, todo mundo quer levar vantagem. Não é errado cobrar. Cadê o pregador? Eles trabalham, eles vivem. Tem isso. pregador Mas também? Tem pregador. Não. Pera lá, vamos agora. Pregador, vamos ver o pregador. Você falou pregador? Pregador, vamos lá. Quanto quer? Isso é certeza. Certeza. Isso tá na internet? Tá na internet. Qual o site que tá? Você pode passar Gospelnet. Vamos lá. Gospelnet? Vamos falar. Gospel.net. Se eu for lá, acessar gospel.net, vai estar essa lista lá. Vamos lá. Vai estar as duas listas. Avisa o pessoal aí, ó. Senão depois vamos vir Avisa atrás. aí, ó. Essas listas estão no gospel.net. Tá? Vamos São lá. listas de domínio Vamos ver público, os vai para qualquer um pregadores. acessar. Fala o nome dos pregadores lá. Quantos? Vai lá. Retomamos. Abílio Santana, 17 mil reais. Ei, Marco Feliciano, 25 mil. Mas Marco Feliciano não é deputado? Mas ele também tem um jogo aí, quando ele vai entregar pro voto, ele não cobra. Ah, tá. Tem essa jogada. Mas só cobra essa taxa de 25 mil. Só.
coisa assim. Vamos acelerar por causa do Anésio Rodrigues, 8 mil. Ariovaldo Ramos, 5 mil. Carvalho Júnior, 10 mil. Cláudio Gama, 6 mil. Gesiel Gomes, 12 mil. Idecaso Takayama, 10 mil. Josué Brandão, 8 mil. Joaribe Paglarim, 20 mil. Silas Malafaia, 15 mil. Marcos Gregório, 18 mil. Jorge Linhares, 15 mil. Jabes de Alencar, 15 mil. Não é possível. Elson de Assis, 12 mil. Adeildon Costa, 15 mil. Silmar Coelho, 14 mil. Abner Ferreira, 16 mil. Alexandre Brito, 10 mil. Alisson Bernardino, 8 mil. Anderson do Carmo, 6 mil. Ângelo Galvão, 5 mil. Benhor Lopes, 12 mil. Carlos de Jesus, 8 mil. Clodoaldo Andrade, 6 mil. Esses são alguns exemplos. Agora tem um detalhe, pessoal. Isso aí é informação da internet. Da internet. Não nos julgue de forma precipitada. Não é nossa responsabilidade. Não é nossa responsabilidade essa lista. Depois dessa, me dá licença que eu vou até tomar um negócio. Como nós aqui. estamos esclarecendo algumas dúvidas, a pedido dos internautas, eu estou fazendo aquilo que foi pedido, porque o nosso programa é nada além da verdade. Então, se houver alguém para criticar, falar, o Abenilson está usando uma informação que não é de fonte verdadeira, eu pegamos isso porque está na internet, e quem cuida desse departamento assim, de informações é o Gilberto Medina. E então, deixando claro, né, meu pastor? Porque daqui a pouco alguém pode vir atrás de nós falando que nós estamos denunciando, e sabe como que é? Não é uma denúncia, na verdade. Pode ser que seja uma denúncia, porém, calma aí que aconteceu. Não, porque o Já estão engraçado... ligando já para questionar. Já estão entrando ao vivo. Então, mas o engraçado, Jonas, é assim, não é que é errado, eles cobram. Não, cara, eu não sou... Porque assim, porque eu acho assim, deixa eu só fazer uma colocação. Ô meu querido, nós estamos aqui apenas falando o que a Bíblia diz. Nós não estamos aqui para prejudicar ninguém, então o pastor Bravo aqui na linha falou que vai acabar com os pregadores itinerantes dessa forma. Não vai acabar, porque quem é chamado por Deus, é vocacionado, Deus cuida. Eu acredito naquele Deus que sustentou o profeta Elias através de um corvo, meu querido. Então fique tranquilo, porque aqui é o nosso programa Nada Além da Verdade, e o nosso compromisso é com a Bíblia. Se o querido ficou triste, está zangado, é porque alguma coisa não está legal. Porque se você estivesse com a vida no altar, jamais você ia se preocupar com isso. Vida no altar. A nossa vida no altar. E assim, não, ninguém aqui está ajudando de forma precipitada. Nós estamos aqui falando o que a Bíblia diz. Deus te abençoe e veja o programa até o final. Deus te abençoe, meu querido. Tchau. Viu, Jonas? Porque assim... Bom, deixa eu fazer uma observação, Giba. Segura. O nosso querido bispo recebeu uma ligação de um ministro. É ministro ou bispo? Não, não deve ser não sei. Eu não sei quem é. Foi uma pessoa que se sentiu ofendida justamente por essa nossa programação. Ele ficou triste. Porque ele ficou triste, que ele falou que ele cobra para pregar nas igrejas, ele tira uma oferta sobre isso. Vamos deixar claro uma coisa. Se eu tiver errado, que os meus irmãos aqui, nobres, ilustres, me corrigem. Nós não somos contra a ajudar a pessoa, a dar uma oferta, a colaborar com a vida dela. A pessoa ela tem gasto. Aqui é os exageros. É os exageros, exatamente. O pregador, ele é ministro, ele tem a igreja dele, ele tem... Você deu o nome do cara. Isso. Ele tem dono de gravadora, ele tem editora, ele tem a igreja dele e ainda cobra 25 pau para pregar. Não, Jonas, é dentro disso que eu ia falar. É até uma colocação. Aparece, por favor. Até uma colocação que eu queria falar. Uma igreja que não tem condições, que não é grande, não é suntuosa, que não tem essa arrecadação vultuosa que foram colocadas valores. Então ela não tem direito de ouvir um cantor gospel ou um desses pregadores renovados pregar na igreja. Por quê? Porque não vai ter a condição de pagar. E aquela história, eles têm que aceitar aquilo que é oferecido. Ninguém está contestando dele, porque muitos falam que vivem do altar. Só que aquela história, você tem que viver do altar dentro da condição da minha igreja te pagar. Eu tenho que propor aquilo que eu vou te ajudar e não você colocar o valor naquilo que você quer. Assim, eu entendo, existem pessoas que têm um chamado. Deus vocacionou para a obra. Como que uma pessoa, vem cá, Ozemir, rapidinho, como que uma pessoa dessa... Ozemir, apresenta o Ozemir. Como que uma pessoa dessa, Ozemir, chamado pela obra, vai estar envolvido com o trabalho secular? Não tem como. Não tem como. Imagina, ele é chamado para pregar de segunda a segunda.
ou de domingo a domingo. Eu compreendo. O que nós estamos falando aqui, nessa live, deixar claro, é uma ostentação ministerial. Você está me entendendo? Porque eu acredito que, até eu vejo que aumentou a audiência, nunca tivemos tanta audiência como está tendo agora. O que eu acredito é assim, se a pessoa tem chamado, amém, Deus honra, mas não coloque valores naquilo que você recebeu de graça. Agora tem um detalhe, se é um itinerante e não deu certo, arruma um emprego. Com certeza. A maioria, só porque fala bem, a maioria porque conhece um pouco de Bíblia, orou, jejuou, subiu ao monte, desce do monte, pregador já quer ser itinerante. Já quer viver do altar. E nem todos são chamados para pregar. Se todos pregassem, o que seria da igreja? Imagina toda a igreja só com itinerante. O que seria da igreja? Então temos que deixar claro, como já teve pessoas que ficou magoado, porque vai acabar com minha agenda, minha família. Nós estamos aqui para denunciar o que é errado. Verdade. A Bíblia diz, Mateus 10:7, vocês vou usar a minha linguagem de hoje, estão recebendo de graça, vocês vão dar de graça. Agora olha só, Jonas, entra aqui nesse diálogo, todo mundo. Vamos lá. Você vai falar, Zé, vou fazer alguns apontamentos. A pessoa era traficante, era um bebum, era um prostituto, usava drogas. Jesus foi lá, tirou do mundo, perdoou o pecado, colocou o nome escrito no livro da vida, achou por bem dar um dom espiritual para esse indivíduo. Agora esse indivíduo se acha o correto, entra na sua mente que agora ele tem que ser um mercenário. Tem que colocar, parece tá igual o contexto da história da colonização. Os escravos, né, ali, e as pessoas vendendo os escravos para ganhar lucro. E agora, esses escravos hoje representam o que? A palavra de Deus. Parece que a palavra de Deus agora é... Virou comércio. Virou comércio. Você está me entendendo? Não? Exemplo. E assim, eu quero denunciar também esses missionários que só pregam para pessoas que têm dinheiro, esses missionários que só andam em casa de pessoas que têm condições financeiras. Eu quero que vocês comecem em comunidade, procurar pessoas que são carentes. Esse povo é assim, só prega se tem dinheiro, só se prega... não tiver... eu fico indignado com isso. Você me colocou na voz, porque eu fico indignado. Por quê? Porque a Bíblia, você está me entendendo? Aí Jesus salva o indivíduo, liberta, e agora o indivíduo ele cobra. E ainda ele quer ser mais santo do que os outros. Verdade. Ele agora rota uma santidade, uma coisa, e denuncia todo mundo, e eu quero ver o dia que Jesus fez para prestar conta. Prestar conta. Por isso que eu digo, pessoal, um texto que eu tenho medo. Eu não sou melhor do que vocês, eu tenho falha, mas eu fico preocupado com aquele texto de Mateus 7:21. Muito naquele dia me dirão: Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome expulsei demônio, em teu nome eu falei novas línguas. Jesus vai dizer: aparta-te de mim que eu não te conheço. Verdade. Agora, Zemir, o que você acha disso, Zemir? Eu tenho duas perguntas. Vem para cá, por favor. Mais para frente, Zemir. Duas perguntas a fazer. Mas antes de fazer essas duas perguntas, eu queria só colocar uma coisa aqui. Deus, ele sente a necessidade de se comunicar com o seu povo. Uma igreja lotada, um templo lotado de pessoas que necessitam ouvir a mensagem do Senhor. De repente, quem ele vai usar? Alguém que cobre para dar a mensagem ou alguém que não cobre? Quem que ele vai usar? Aquele que cobra, porque a mensagem vai vir mais perfeita? Só que Deus é quem usa. Os lábios não são do homem, mas a palavra é de Deus. A palavra é de Deus. Então, se ele quiser usar quem cobra ou quiser usar quem não cobra, ele vai usar da mesma forma. Isso. Então, eu vejo que a necessidade de se cobrar não se faz necessária. Não se faz necessário. A primeira pergunta que eu quero fazer é para você que está nos acompanhando aí. Até porque, nessa pergunta, o pastor Leoberto já deu a deixa aqui. Eu queria que você participasse, tentando nos ajudar a dar uma base bíblica para esses pregadores cobrarem os valores para pregarem, para trazer a palavra de Deus. Boa! É isso aí. Participe. Ele falou tudo agora. Nos deixe. Base bíblica. Uma base bíblica. Boa. A segunda pergunta é para os ministros teólogos aqui. Eu vou colocar eles na fogueira agora. Eu queria saber qual foi o sentimento e a visão de Eliseu não ter aceitado a generosa oferta de Naamã na ocasião de sua cura. E o resultado final na vida
de Geazi. Jesus amado, pastor. Vocês podem me responder. Pastor, que eu já me alterei Qual foi a visão aí, o sentimento dele? Nada além da verdade. O que nós encontramos, na verdade, como eu vejo essa escritura, o coração de Eliseu, ele não fazia a obra de Deus para tirar vantagens em cima do dom que Deus tinha lhe dado. A visão dele não estava relacionada com isso. E é muito complicado quando alguém usa o talento que Deus tem lhe dado para tirar vantagens em cima disso. Seja de pregação, seja de revelação, seja qual for. Então, na minha visão, uma das grandes lições que eu encontro ali são os dois tipos de obreiros. Aqueles que fazem a obra de Deus sem visar tirar nenhuma vantagem em relação a isso, e a visão do servo de Eliseu, que é aquele tipo de obreiro que está mais interessado no ouro, na prata, nas joias, nos valores, do que em fazer a obra de Deus, porque ele quer linkar uma coisa à outra. E aí eu concordo plenamente com tudo que já foi falado aqui. Eu também vivo pela fé, eu sou também um obreiro itinerante, e dessa lista que o servo de Deus leu aqui, o nome de algumas pessoas que constam ali, e até por uma questão, eu não vejo a necessidade de mencionar, eu já estive pregando em trabalhos que eles também estiveram. Inclusive eu recebi convite, na verdade eu recebi o convite diretamente do pastor presidente da igreja, aonde a primeira pergunta que ele fez para mim foi: qual é o teu cachê? Quanto você cobra para pregar? Meu Deus! Quando eu disse que eu não cobrava, mas que evidentemente a oferta que eles quisessem semear no meu ministério, que é o que eu faço, eu disse: olha, pastor, os irmãos bancam as minhas despesas e a oferta vai depender da generosidade do seu coração. E ele ficou indignado comigo. Ele disse assim: mas não é assim que os seus amigos pregadores fazem. Eles cobram, e eu quero saber quanto você cobra também. E eu disse para ele: olha, pastor, eu não posso responder por aqueles que cobram. Eu só posso falar por mim mesmo. E quando eu fui chamado para a obra de Deus, o que Deus falou comigo é: não cobra. Meu Deus. Não cobra. Você cuida da minha causa. Amém. E eu cuido da sua causa. Então, fechando a minha colocação em relação à sua pergunta, ali eu vejo dois tipos de obreiros. O obreiro Eliseu, que não tira vantagem em cima do dom que Deus lhe deu, e o outro que visa ouro, prata e agora é contigo, né, bispo? Eu sou um simples pastor. Outro que visa prata, ouro, pedras preciosas. Fala novamente para frisar aí, pastor. Fala novamente. São, ali na verdade, nós encontramos os dois tipos de obreiros. Aqueles que não tiram vantagens e que não estão visando nenhum benefício pessoal por conta do talento que Deus tem lhe dado, e o outro que se utiliza de coisas espirituais para tirar vantagens. O que nós encontramos muito claramente esses dois tipos de obreiros hoje. Então, pessoal, vocês estão percebendo que essa live é forte, no sentido assim, forte não, desculpa, polêmica. Como vocês viram, eu recebi uma ligação de um pastor que era itinerante, e não sei como ele conseguiu meu contato, porque eu, querendo ou não, tenho um contato lá no Facebook também, né? Não tenho uma afinidade com ele, não apareceu quem era, mas aí ele falou que não concorda, porque isso vai acabar com o ministério dele, a família dele. Só que eu tenho um pensamento da seguinte forma: isso aí está acabando. E o senhor falou uma coisa muito forte. Essa questão de cobrar, diga. É só questão desse telefonema que teve, aí a pessoa se preocupou com a itinerância. Itinerância é ministério, é chamado, e não profissão. Não profissão. Não profissão, diga. É o que o senhor te falou aquela hora. Se a vida dele está no altar, para que ele se preocupou? Acabou. Exato. Acabou, não tem como. Acabou. O Deus que chama, cuida. O Deus que chama, cuida. Vamos lá. Eu conheço pessoas que se dizem que é chamado para viver de agenda, dorme até 1h da tarde,
Aí fica o dia inteiro em casa, jogando videogame. Quando chega o horário, toma um banho, já tem uma mensagem decorada, porque é a mensagem que ele prega no mesmo lugar, e vai para a igreja. Ele é o profissional do altar. Só uma perguntinha. É o profissional do altar. Não tem inspiração. Uma pergunta acerca da itinerância. A maioria dos cultos não são à noite? São à noite. Não dá para trabalhar durante o dia? Poderia trabalhar durante o dia. O sacrifício seria durante a noite. A agenda é cumprida durante a noite. Eu percebo. Se você que está nos vendo que é itinerante, você está percebendo que não está fluindo, procure um emprego. Recebe essa recomendação com amor. Procure emprego. Não faça da obra de Deus um peso. Verdade. É ou não é, meu pastor? Sim. Acaba sendo um peso para a obra de Deus e atrapalha aqueles que têm chamada. Porque nós temos que deixar claro, não estamos falando de quem tem chamada. Eu acredito que tem, mas nem todos são chamados para pregar, meu pastor? Com certeza. Não é chamado, não é ou não é? E mais, né, bispo? Eu entendo assim. Por favor, pastores, não mantenha esse tipo de coisa também bancando quem ele não deveria bancar, certo? Então, eu acredito assim, encoraje, por exemplo, nós estamos ouvindo a palavra de um bispo, que talvez você que seja itinerante possa interpretar de uma outra maneira, mas é uma palavra generosa, amorosa, se não está fluindo, porque, bispo, o senhor está falando uma coisa muito séria, porque eu conheço, de bastidor, com conhecimento de causa, de pessoas que trazem revelação que não é de Deus. Meu Deus! Apenas para manter o seu ministério e tirar os recursos dali, pregando heresias, entregando mensagens falsas, revelações falsas. Então eu acredito que quem está na frente da obra também tem uma responsabilidade muito grande em não manter esse negócio. Também fazer como o próprio bispo faz aqui na igreja, não aceita. Exatamente. Entendeu? Não alimenta isso, porque você está fazendo um mal para quem está sendo alimentado. A pessoa acaba acreditando que ela é chamada para exatamente, porque não tem chamado. Exatamente, bicho, porque muitas vezes o itinerante que não tem um chamado de Deus não é responsável por aquilo que fala, porque é muito simples. Ele vem, entrega revelações, faz de tudo, vai embora. E aí o problema fica com o pastor local. E eu percebo, e a maioria desses itinerantes não participa de escola bíblica, não participa de culto de oração e não vai em culto de ceia. A maioria some. Com certeza. E a pessoa deixa uma pessoa dessa pôr a mão na cabeça. Deus me livre. É muito sério o que nós estamos falando. Vai dar os créditos lá, Jonas. Chuta tem vários créditos lá. Bom, pessoal, vocês vão me perdoar, mas eu não vai dar tempo de eu ler todas as anotações, mas eu vou dar uma lida aqui, dar o crédito para todas as pessoas que escreveram, tá bom? Vocês nos perdoam porque hoje a live foi toda especial, a gente sempre começa interagindo com o público, porém hoje foi uma live extra especial entrou denúncia, dúvida, houve desabafo, houve ligação. E pai, eu tava me sentindo na faixa de Gaza que teve um momento. Parece que eu tava na faixa de Gaza, isso que é a realidade. Vamos lá. O Gustavo, deixa eu voltar mais aqui, peraí, não, tá aqui. Aqui é a última. Peraí, pouquinho, pessoal, deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar meu retorno aqui, que vai ficar mais fácil aqui de falar com vocês. Peraí. Aqui, deixa eu voltar tudo aqui, peraí. Tem muita gente, bispo. Muita gente. Ó. O Gustavo, espera só um minutinho, pessoal, deixa eu ver aqui, espera só um minutinho aqui. Tá tendo aí, você tá olhando? Aqui tá melhor. Gustavo Jacira Cadete, né? Isso. Deu glórias. O Odair Alves Cruz. Eu mesmo falei assim, sejam todos bem-vindos, graça e paz. O Edgar Araújo também está conectado com a gente aqui. O Alex Galdino também deu graça. Que Deus abençoe você, Alex. Ele escreveu aqui. Essa temática é forte. Os anciões estão sendo desprezados. Falou tudo, hein? Falou tudo, exatamente. Max Nascimento, esse assunto é de suma importância, glória a Deus. Amém. O evangelista Simões Barbosa diz: a paz do Senhor, cheguei agora, bom tema. Obrigado, o evangelista. Gustavo Jacira também falou aqui, deu outra palavra. Vocês me perdoam, pessoal, porque não vai dar tempo de eu ler tudo, mas eu vou dar os nomes, tá? O Gustavo Jacira também falou, o Alex Galdino
Você poderia ler. O Alex Galdino falou aqui, o apóstolo Paulo também passou por isso. A igreja questionou e disse que ele não era verdadeiro por não cobrar. O apóstolo Paulo, pastor, olha aí, ó. Calma aí. Uma aqui que falou que a igreja virou empresa. Olha aqui, o Gustavo disse bem assim, igreja virou empresa, aí, pastores viraram empresários, ovelha virou negócio, triste realidade. Ou seja, não basta tosquear a ovelha para eles. Tem que tosquear a ovelha, chupar o sangue, roer o osso e ainda comer o tutano do osso. Olha lá, continua. Essa é a realidade, vamos lá. Aí falou aqui, aí o evangelista, o Simões disse bem assim, cancelar a agenda, por que não cobrar? Essa é uma nova. Quem cria esses mercenários? Aquilo que o senhor falou. Esses próprios pastores, justamente por causa da Ibope, que eles trazem, na maioria das vezes, tem muitos que são humildes, com uma boa palavra e não são valorizados. É exatamente, é isso mesmo. Aí o Alex Anísio disse, meu Deus, ele ficou estarrecido aqui com o nosso tema. Me perdoe, meu amigo bispo, de não ter ido para o culto. Tá perdoado? É que ele é o internauta que havia assistido o culto. Tá perdoado, mas a gente espera você aqui, meu querido, tá bom? Gustavo mais uma vez disse bem assim, fora quem que tem lugares que você tem que ofertar para pagar. Para pregar. Para pregar, é um grande congresso aí. É um grande congresso. Que todo pregador quer pregar. Exatamente. Aí vamos lá aqui, mais uma vez. Já entenderam o que eu falei já. Bispo, tem muita coisa aqui. Meu Deus. Não dá para ler tudo. Não, pessoal, me perdoa, mas não dá para ler tudo. Mas eu vou dar o crédito às pessoas. O Emerson Timóteo disse assim, ó, mercenários, é isso? Mercajadores da fé. O Alex mais uma vez diz, eles não têm o dom de Deus, eles têm o dom natural, exatamente. Aí o Emerson disse assim, isso é uma questão de projeção ministerial também. Existem muitos que não ganham nada e muitos ganhando muito, depende. A gente abordou esse assunto. Se você ver a live no começo, você vai entender o conteúdo dela. Quem está entrando na live agora e está pegando o final, viu a ligação, não vai entender a live. Tem que assistir a live por completo, tá bom, pessoal? Aí diz aqui o André também. O André Luiz, tudo bem, André? Graça e paz, meu amado. É igual uma das minhas músicas, uma das frases. Não sou contra dízimos e ofertas, sou contra barganha de pessoas desonestas. Rapaz. Amém. É isso aí, André. Rapaz. Vem pra gente aqui, pra gente trocar ideia e mostrar o seu trabalho aqui pra gente fazer um esquema aqui. O Alex Galdino disse assim, parabéns pela coragem de abordar esse assunto. Tem que ter coragem. Quero deixar aqui abrir um parênteses, bispo. Porque de repente a pessoa assiste as nossas lives e acha que a gente cobra para vir aqui. Né, pastor? É verdade. Não é não, Giba? Às vezes a pessoa está assistindo e fala, eu queria participar, mas quanto será que os caras devem cobrar? Aqui ninguém cobra nada, aqui é de graça receber, se de graça dai. A gente está somando e multiplicando o reino de Deus, tá bom, pessoal? Aí continua aqui, Odair Alves da Cruz, olha, Mara, Jesus, ele curtiu a nossa live. Eu acredito que a única revelação vem da palavra de Deus. Correto. O Alex acabou de dizer isso. Aí o evangelista Simões disse mais uma vez, conheço um cara que usa um sistema para saber nome de pessoas e de familiares. Aí ele diz, deixa seu nome completo e a data de nascimento para orar por você. Aí a pessoa deixa e fala que foi Deus que falou. Na verdade foi tudo pesquisado. Meu Deus do céu. A verdade, nada além da verdade. Aqui esse programa foi criado para mostrar a verdade e você não ser mais enganado. O Juliano Oliveira disse bem assim, líder errado que paga com o dinheiro da igreja. Aquilo que o senhor falou, pastor. Bom, tem mais, mas depois deixa para outro dia. A gente vai continuar essa, não sei se vai abordar mais esse assunto. Pelo jeito, essa vai ser a mais impactante. Essa. É a que a gente mexeu na ferida de certas pessoas. E ainda já recebi ligação, vai ter pastores que vai querer falar. O bispo recebeu uma ligação aí de um líder. De um líder chamado como que é? O Ayatollah Khomeini. Ele recebeu a ligação
de algum xiita. Mas tudo bem, vamos continuar. Olha, pessoal, eu quero agradecer a presença de todos. A gente vai... Vamos encerrar, Bispo? Porque já... Consideração finais. Passou demais. Eu quero agradecer a todas essas pessoas que participaram da nossa live. Quero lembrar mais uma vez que os nossos cultos aqui na Igreja Assembleia de Deus Ministério Freguesia do Ó é de toda terça às 19 horas. E toda terça às 19h30 e toda quinta às 19h30 também. E no domingo, pela manhã, às 9 horas da manhã, é uma reunião especial. Esse domingo, por exemplo, nós tivemos com a presença ilustre do nosso pastor e amado Léo. Posso chamar de Léo? Léo. Meu querido Léo Negreiro. Esse homem tem a unção. A ministração da palavra dele hoje foi impactante e forte. Na próxima semana, nós teremos na terça-feira o nosso querido evangelista Newton Neves, que vai estar aqui continuando numa campanha que ele está fazendo. E na quinta-feira vai ter um grande pastor, amigo, já posso dizer assim, um homem de Deus que vai estar ministrando aqui também às 19h30. Você não pode deixar de vir aqui, você não pode deixar de acompanhar essa campanha que vai começar. E na próxima semana, no mês de abril, toda quinta-feira, às 19h30, a missionária Sara vai estar aqui pregando, falando sobre a mente. Ela vai ensinar como você deve sair de traumas. Você que tem problema psicológico, problemas com vício, enfim, uma série de problemas que você está tentando sair e você não consegue. Dentro da palavra de Deus, ela vai ministrar estratégias. Ela vai, na realidade, ela vai abrir janelas na tua mente e vai fechar janelas de acordo com a vontade do Espírito Santo, para que você venha superar todas as suas dificuldades. Eu conto com você e mais uma vez eu agradeço ao Bispo. E olha, não deixa de se inscrever no canal do pastor Abenilson Silva, lá no YouTube. Essa live... Lá está como professor, tá? Professor Abenilson Silva, porque o homem é filósofo, é psicólogo, é historiador, é bacharel de não sei o quê, é bispo, servo do Deus Altíssimo. Servo do Deus Altíssimo. Eu quero agradecer a presença mais uma vez aqui. Agradece o internauta que deu esse tema para ser abordado e fala que pode colocar temas que nós iremos... Olha, eu quero agradecer aos internautas, porque não foi só um, né? Foram vários. Quero agradecer a todos que deram esse tema. Depois a gente vai levantar um nome que nas próximas lives a gente vai colocar até no estreito, né? Agora vai. Eu e o pastor tem que olhar agora. Que os nossos amigos aí, líderes aí, vai querer criticar. Não tem problema, a gente vai falar ali na verdade. Está denunciando, só que eu estou cumprindo o que foi pedido. Tá aqui, exatamente. Ó. Se não tiver aqui, a gente também chega aqui e põe a cara para bater. Quero agradecer a todos os internautas que deram os temas. Se você quiser mandar o tema para cá, manda o tema, seja ele qual for. Se você quiser falar sobre... Sabe o tema que pediram? É correto o pastor se envolver com política? Vamos falar sobre esse tema. O Estado com a igreja é meio complicado. Até outro tema que foi forte. A gente vai falar também. Pastores homossexuais. Não, para. Aí eu vou ter falado, pediram para falar. Estou colocando lá tudo. Mas a gente vai abordar esse assunto também. Isso aí eu não vou abordar. Vamos preparar nossa garra. Esses dias eu não venho. Esses dias eu não venho. Vai vir sim. Não. Vai vir sim. Falaram também sobre a visão apostólica. Vai vir sim. Tudo isso aí. A gente vai falar. Não venho esse dia. Eu quero agradecer mais uma vez a audiência de todos, a presença de todos. Que Deus abençoe. Quero agradecer ao meu querido e amado Bispo Abenilson. Que Jesus te ilumine cada vez mais. Ao meu amado pastor Léo. Que Jesus te abençoe mais a vida do Senhor. Ao meu querido presbítero, aqui também, que homem. Estava quietinho ali, mas quando abriu a boca veio uma labareda de fogo. Veio uma labareda de fogo. O Giba Moreira. O Giba Moreira, o nosso comentarista, e trouxe a lista, né? Qual que é? Repete aí o site. Gospel.net. Gospel.net. Lá você vai encontrar a lista de valores de pregadores e a lista de cantores gospel. Bispo, agora eu quero dar honra para o pastor Leoberto fazer essa finalização. E eu quero deixar claro, nas próximas lives eu não vou participar, porque os internautas ficam dando esses temas polêmicos, aí eu abordo, aí acaba sobrando para o Abenilson, que é o Abenilson que está falando de ministério, contra o itinerante, contra os pastores que estão no armário. Opa, cuidado, presta atenção. Olhe os comentários antes mesmo de fazer qualquer julgamento precipitado. Eu apenas aqui eu sou uma ovelha levada ao matadouro. Eu não sei de nada. Eu só falo o que foi pedido. Não me julguem, pelo amor de Deus.
Tem até a pastora Benilson, você criticou lá a questão lá do judaísmo na igreja, eu que levo a arca, pastor. Não fui eu não, pastor, critico falaram. Eu tenho uma arca, tenho uma vara de Arão, eu tenho roupa sacerdotal, e você falou contra. Não, não foi eu, pastor. Entenda, meu querido e nobre amigo. Me chamaram de antissemita. Ô, meu nobre, foi pessoas, internautas que pediram. E o Abenilson, o que ele fez? Para não perder a audiência, para continuar em eminência, resolvemos abordar os temas. Mas deixando claro, não me culpe e não me julguem sem saber o que ocorreu de verdade. E o bordão final da palavra? Como é? Vamos lá. Como que é? A Bíblia em nós, como quer? A Bíblia como quer? É o seu bordão. Não, faz o seguinte, deixa o pastor falar, no final você dá o bordão. Na verdade, para mim é um privilégio poder estar com pessoas como eu estou aqui, e a você, internauta, que Deus te abençoe muitíssimo. E o que o pastor Abenilson falou é uma grande verdade. Não analise a partir das suas emoções, se acalme. Principalmente você que se sente de alguma maneira atingido, analisa com calma. E você, com certeza, você chegará às mesmas conclusões que nós chegamos aqui. Então, que Deus abençoe a todos os internautas. Até a próxima. Em nome de Jesus. Agora bordão, vamos lá. Vai lá, pastor. A Bíblia em nós e Deus acima de nós. É isso mesmo? Não é. Tem que ir, vai. Vambora. Tchau, tchau.